Claudiana saiu da casa. Ela estava de ótimo humor, iria se casar hoje. De repente, o telefone tocou. Quando Claudiana atendeu, ouviu a voz chateada de seu noivo, Rubens. O problema é que o carro dele tinha quebrado. E então ele já tinha chamado um táxi para ele e para ela. Rubens ficou se desculpando, dizendo que não havia nada a ser feito. Eles teriam que ir separadamente para o local do registro do casamento. Claudiana ficou em choque. Ela estava em seu vestido de noiva no meio da rua, esperando seu noivo. Eles não tinham planejado uma grande celebração. E depois da cerimônia, eles só queriam sair juntos para um café com o melhor amigo de Rubens e sua esposa. Mas ir para o casamento de táxi era um pouco demais. Em geral, toda essa ideia de um casamento super econômico que nem mesmo sua única parente, sua avó, deveria estar presente, chateou Claudiana desde o início. Logo, o motorista de táxi chegou e só aumentou a irritação de Claudiana. O cara fez várias piadas sem sentido, mas a garota não estava no clima para manter o tom de brincadeira. Que humilhação, pensou Claudiana sentada no banco de trás do táxi. Se não fossemos tão pobres, se Rubens tivesse uma família completa, então todos ficariam com inveja olhando para nós, e eu não teria que ir de táxi para o meu casamento. Eu sempre sonhei com uma vida sem pobreza, disse Claudiana. Ela cresceu sem pais e sabia muito bem o que a pobreza significava. Ela tinha apenas sua avó, que fez 70 anos no ano passado. A situação de Rubens não era a melhor. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 10 anos, e sua mãe estava doente, e custou muito dinheiro para curá-la. Rubens tinha se tornado eletricista e acabado de começar a trabalhar, então não podia se gabar de um alto salário. Quanto a Claudiana, ela realmente queria viajar pelo mundo, vestir roupas elegantes e comer comidas finas. Mas antes dessa corrida de táxi, ela não tinha pensado muito no fato de que, ao se casar com Rubens, ela não realizaria seus sonhos tão cedo. Quando ela se viu de fora, parecia que Claudiana começou a pensar: eu realmente preciso de tudo isso? Estou realmente pronta para continuar vivendo assim? E eu realmente amo Rubens? Havia tantas perguntas que Claudiana até ficou assustada. Inesperadamente para ela mesma, ela pediu ao motorista do táxi para virar o carro e voltar. Ela pensou no que havia feito o caminho inteiro de volta. Será que ela tinha feito a coisa certa em decidir não ir para o próprio casamento? Estava certo deixar Rubens e nem sequer explicar nada para ele? A garota admitiu honestamente para si mesma que estava com medo de olhar nos olhos do rapaz, com medo de ceder às suas súplicas e mudar de ideia. Então, uma vez que a decisão foi tomada, ela teve que agir rapidamente. A primeira coisa que Claudiana fez foi desligar o telefone para que seu noivo não pudesse contatá-la. Assim que ela chegou ao dormitório, onde estava morando nos últimos 2 anos, a garota mudou de roupa apressadamente, jogou algumas coisas em uma bolsa e pegou suas economias. Então, Claudiana se apressou para pegar o trem, onde embarcou no primeiro para a capital. Claudiana alugou o apartamento mais barato nos subúrbios. E no primeiro dia, ela se apressou para procurar um emprego. A primeira semana na cidade não deu resultados. E Claudiana começou a se desiludir lentamente com seu plano, mas de repente ela teve sorte em uma empresa, o rosto bonito de uma garota provinciana que veio procurar emprego como secretária, atraiu o chefe. Claudiana também gostou imediatamente de Adriano. Ele era como o homem dos seus sonhos, bastante jovem, elegante e educado. Ele era totalmente diferente do Rubens que ela tinha deixado. Logo, eles começaram um romance tempestuoso. Claudiana estava louca pelo chefe. Finalmente, sua vida era tudo o que ela tinha sonhado. Com Adriano, ela viu Paris, Roma e Londres pela primeira vez em sua vida.
Depois de 6 meses de começar o seu relacionamento, ela já tinha um carro novo, um presente de Adriano. E ela mesma mudou do apartamento alugado para a luxuosa suíte de seu amante. O único fio que conectava Claudiana ao seu passado era sua avó, a quem Claudiana constantemente, no entanto, raramente se atrevia a ligar. Ela ainda tinha medo de ouvir falar sobre Rubens. Adriano, entretanto, estava loucamente apaixonado por sua nova namorada. Quando um dia, em um jantar em um restaurante luxuoso, ele se ajoelhou e pediu Claudiana em casamento, ela se sentiu como em um conto de fadas e percebeu que a vida era maravilhosa. Logo houve um casamento luxuoso. Claudiana convidou sua avó, mas a idosa decidiu não ir e ficou feliz por sua neta de longe. Logo após a lua de mel, Claudiana percebeu que estava grávida, e Adriano ficou feliz. Ela começou a mobiliar o quarto do bebê e o pai não poupou dinheiro, querendo que seu herdeiro tivesse o melhor de tudo. O conto de fadas acabou quando o parto começou. Desde os primeiros minutos na sala de parto, ficou claro que algo estava dando errado. Claudiana se sentia tão mal que, através do estado de desmaio, mal entendia as vozes e mal conseguia compreender as imagens das parteiras e médicos agitados. Então, finalmente perdeu a consciência. "Onde está meu bebê?" foram suas primeiras palavras quando ela recobrou a consciência. "Eu quero vê-lo." Adriano estava ao lado dela, branco como uma parede e muito nervoso. "Me escute", a voz de Adriano soava estranha para Claudiana. "Nosso filho morreu. O parto foi difícil. Os médicos lutaram por sua vida por quase 2 dias. O bebê não pôde ser salvo." Claudiana não conseguiu acreditar em nada disso. Ela estava ofegante como um peixe jogado na praia, incapaz de produzir um som. Por um momento, ela pensou que tudo era apenas um terrível pesadelo. Um daqueles pesadelos que às vezes atormentam mulheres grávidas. Claudiana até tentou fechar os olhos novamente, mas quando os abriu novamente, ela se beliscou com força. Infelizmente, nada mudou. Ela ainda estava deitada em um quarto hospitalar. Adriano estava estranho e seu amado filho, a quem ela carregou em seu ventre por 9 meses, não estava lá. Com a realização de todo esse horror, Claudiana começou a gritar como um animal ferido. Uma enfermeira preocupada entrou na sala e aplicou uma injeção sedativa. Claudiana sentiu que estava caindo de volta ao esquecimento e a escuridão vinha de todos os lados. Dias se passaram e nada mudou para Claudiana. Ela perdeu todo o desejo de viver por horas. Ela ficava olhando pela janela atrás da qual o vento mexia as folhas amareladas. Ela foi transferida para um departamento psiquiátrico, onde conversas longas e medicamentos foram usados para restaurar seu interesse pela vida. Seus músculos atrofiaram devido ao estresse, e agora não havia nada que lembrasse a garota alegre e despreocupada que ela era. Eventualmente, Adriano levou Claudiana para casa, e sua atitude em relação a ela mudou significativamente. A esposa na cadeira de rodas e com um olhar desbotado o aborrecia. E a adoração foi substituída por raiva e irritação. Adriano passou a visitá-la cada vez menos, e logo começou a buscar conforto em outras mulheres. Depois de alguns meses, sua enfermeira saiu por motivos familiares e Adriano não contratou uma nova assistente. Agora ninguém se importava com Claudiana, e a mulher se sentia abandonada e desnecessária. Um dia, Adriano informou Claudiana que estava saindo em uma viagem de negócios. Ele não sabia que, no dia anterior, ela descobriu por acaso que ele havia comprado passagens para a Riviera Francesa, onde haviam passado a lua de mel. Sem se deixar abalar, Claudiana confrontou o marido e a mentira. "Ah, então você sabe de tudo", ele respondeu indiferente, "melhor assim. Estou cansado de tudo este ano. Você não terá mais filhos, então eu não preciso de você. E eu não sou sua babá." Ele pediu que pelo menos contratasse uma assistente para o tempo em que ele estivesse fora.
mas Adriano recusou, observando com aspereza que era hora de parar de se fazer de vítima e aprender a cuidar de si mesma. Assim, a mulher ficou sozinha. Ela não entendia se o marido queria ajudá-la a se recuperar de maneira extrema ou se, ao contrário, sonhava que ela faria algo consigo mesma, e ele se livraria dela dessa forma, porque o divórcio dela prometia grandes despesas. E assim, nessas reflexões, de repente, Claudiana teve um desejo de sobreviver a qualquer custo e despertou forças que nunca havia suspeitado que tinha, até o ponto crítico. Essas forças empurraram Claudiana para o topo com uma velocidade inimaginável, se não fossem as palavras cruéis de Adriano. Talvez ela simplesmente tivesse ido para a casa da avó sem reclamar ou responder a qualquer chamada, como havia deixado Rubens uma vez. Mas agora Claudiana fez o que seu marido merecia. As férias românticas de Adriano com sua nova amante estavam a todo vapor. Ele nunca entrou em contato com sua esposa nenhuma vez durante as 2 semanas. Não sabia o que estava acontecendo com ela e se ela estava viva. E numa bela manhã, seu advogado ligou para ele e informou que Claudiana havia entrado com um pedido de divórcio, divisão de bens, e compensação pelos danos morais e físicos que ela sofreu no casamento. Adriano ficou atordoado e voou imediatamente para casa, onde, em vez de encontrar sua esposa paralisada, encontrou uma cadeira de rodas no meio do corredor e uma nota sobre a mesa. Adriano, você está certo. Eu nunca terei filhos, mas espero que você os tenha. E eu terei meu próprio apartamento, carro e compensação. E centenas de milhares, tudo é justo. Adriano estava arrancando os cabelos, mas não havia mais nada que pudesse fazer. As tentativas de entrar em contato com sua esposa foram mal-sucedidas. Ele nem sabia para onde ela havia ido. Durante o tempo em que estiveram juntos, ele nunca sequer perguntou onde a avó dela morava, embora isso não fizesse muita diferença, todos os fatos não estavam ao lado de Adriano. Ele suportou essa perda financeira em seu divórcio e fez uma promessa de não se casar até que sua nova mulher desse à luz um filho. Claudiana voltou para a casa da avó determinada a reconstruir sua vida. A avó ficou muito feliz em ver a neta. E quando as primeiras emoções passaram, Claudiana começou a perguntar o que era novidade na cidade. Claro, ela queria saber sobre Rubens. Claudiana não tinha intenção de retomar seu relacionamento com ele, mas queria pedir desculpas. Mas o que ela descobriu sobre seu ex-noivo a chocou. Ela descobriu que ele estava na prisão. Rubens sofreu um acidente de carro por culpa de outra pessoa, mas o outro motorista não sobreviveu. E foi detectado álcool no sangue de Rubens, então ele foi condenado. O homem morto deixou uma filha mais nova, Laura, que ele criava sozinho. Depois de ouvir toda a história, Claudiana decidiu visitar Rubens. E assim eles se encontraram, 2 jovens já muito machucados pela vida. A conversa não foi fácil. Claudiana não escondeu nada de Rubens, incluindo o fato de que ela não teria mais filhos. E ele pediu que ela visitasse a menina órfã no orfanato e descobrisse como ela vivia lá. Então passaram-se 2 anos, quando ele foi liberado sob liberdade condicional. Ele saiu pela porta da prisão, e lá estavam Claudiana e a pequena Laura esperando por ele. Os 2 corações partidos se tornaram apoio um do outro e decidiram dar cuidado e afeto à pequena garota para que ela não se perdesse neste mundo cruel como eles haviam se perdido no tempo deles. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!